Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje a gente vai olhar mais de perto alguns pontos da organização judiciária lá do Ceará. Temos aqui umas anotações e informações do portal do TJCE, o Tribunal de Justiça deles. A ideia é entender rapidinho os elementos-chave dessa estrutura. Para começar, tem um detalhe que chamou a atenção sobre a Justiça Militar Cearense. Pelo que consta aqui, o próprio Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE, é quem funciona como a segunda instância para a Justiça Militar Estadual. É isso mesmo? Exatamente. Os recursos das decisões militares de primeiro grau sobem direto para o TJ. Hum, E isso está alinhado com a Constituição Federal, né? O artigo 125, parágrafo 4º, prevê essa possibilidade para os estados. Mas o interessante é pensar no que isso significa na prática, né? certo. Centralizar tudo no TJCE, em vez de ter um tribunal militar específico de segunda instância, como alguns estados têm. Bom, isso pode talvez agilizar os julgamentos. Por outro lado, será que não dilui um pouco a especialização necessária para a matéria militar? É uma escolha de modelo. Entendi. Uma escolha que integra mais a justiça militar na estrutura comum. Interessante essa perspectiva. Seguindo aqui nas anotações, vamos falar das comarcas, os fóruns locais. Parece que tem uma classificação específica no Ceará. Ah, sim. O Código de Organização Judiciária de lá classifica as comarcas em 3 níveis, que eles chamam de entrâncias. Entrâncias. Isso. Inicial, intermediária e final. Não é algo exclusivo do Ceará, mas cada estado aplica de um jeito. E o que significa exatamente entrância nesse contexto? É só um nome para tamanho? Basicamente, sim. A entrância reflete o porte, a complexidade da comarca, o volume de processos, a população atendida, essas coisas. Geralmente, inicial são as menores, final as maiores, tipo a capital, Fortaleza. Ok. Mas a implicação mais direta, sim, é na carreira dos juízes. Ah, na progressão. Exato. Para ser promovido, para ir de uma comarca menor para uma maior, geralmente se segue essa escadinha das entrâncias. Isso cria um caminho, claro, mas pode gerar também uma concentração de magistrados experientes nos centros maiores, talvez. Faz sentido. Leva a gente a pensar em como fica a distribuição da experiência pelo estado todo, né? Mas, falando em divisão territorial, como é que o Ceará se organiza administrativamente para a justiça funcionar no dia a dia? Olha, as fontes indicam uma estrutura que parece bem hierarquizada. Para fins administrativos, eles dividem o estado em zonas judiciárias. Cada zona agrupa várias comarcas. Zonas. Isso. Abaixo das zonas vêm as comarcas mesmo. Aí tem uma distinção, tem a comarca sede, que tem uma estrutura administrativa mais completa, Uhum. e tem a comarca vinculada, que depende administrativamente de uma sede próxima. Entendi. Uma depende da outra. E ainda tem um nível mais local, que são os distritos judiciários. É uma forma de tentar levar a administração da justiça para todo canto, né? Uma capilaridade. Parece uma rede bem definida para cobrir o território. Ok. Agora, subindo na estrutura, vamos olhar para o topo, para o Tribunal de Justiça mesmo, o TJCE. A informação do portal deles lista vários órgãos julgadores lá dentro. É uma lista até grandinha. Sim, e essa lista mostra como o tribunal é complexo e especializado por dentro. Tem o Tribunal Pleno, que é o órgão máximo, né, para decidir as questões mais importantes, constitucionais, administrativas. Aí tem o órgão especial, que funciona como um pleno reduzido, vamos dizer assim, para dar mais agilidade. Um pleno reduzido, boa definição. Isso. Depois vem as seções especializadas por matéria, direito privado, direito público e criminal. Elas agrupam as câmaras da mesma área para tentar unificar o entendimento, sabe? Ah, para manter uma linha de decisão. Exato. E abaixo delas, as câmaras propriamente ditas, onde a maioria dos recursos é julgada no dia a dia. Também divididas. Câmaras de direito privado, de direito público, criminais. Hum. E ainda tem o Conselho da Magistratura, mais focado na parte administrativa e disciplinar dos juízes de primeira instância. Nossa, é bastante segmentado mesmo. Isso sugere uma busca por decisões bem técnicas em cada área, né? Com certeza. A ideia da especialização por matéria público-privado criminal é essa: permitir que os desembargadores se aprofundem mais. Isso, em tese, melhora a qualidade das decisões, a consistência.
Claro que também traz o desafio de manter a jurisprudência do tribunal como um todo coesa, né? Aí entram as sessões, o órgão especial, o pleno. Certo. Bom, então, resumindo o que a gente viu aqui sobre a estrutura do Ceará, o TJCE funcionando como segunda instância militar, as comarcas com aquela classificação por entrâncias que impacta a carreira, a divisão administrativa em zonas, comarca-sede vinculadas, distritos e essa estrutura interna bem complexa do TJCE com todos esses órgãos julgadores especializados. Foi uma passagem rápida, mas focada nesses pontos que as fontes destacaram. Isso. E essa análise toda, especialmente a parte das entrâncias, nos deixa com uma questão para pensar, né? Qual seria? Se as entrâncias refletem porte e complexidade e influenciam a carreira, como será que essa divisão na prática impacta a distribuição de recursos, orçamentos, servidores e a própria velocidade da justiça? Será que uma comarca de entrância inicial tem o mesmo ritmo de uma final lá no Ceará? Fica essa reflexão sobre as consequências mais materiais dessa classificação. Excelente ponto. Uma questão importante para quem quiser se aprofundar. Com isso, então, a gente encerra essa nossa análise sobre esses aspectos da organização judiciária do Ceará.